Shalom, queridos, bom dia. Alegria estar aqui com vocês. Eu estive já bem recebido aqui com os homens ontem, e tivemos um tempo tão precioso. Já há algum tempo que ensaio estar aqui com vocês, mas eu queria muito vir, mas trazer minha esposa junto, né? Então eu falei para o Jacques que essa não valeu ainda. Foi uma parte, estou na metade aqui ainda. Mas, Silvia, nós somos casados vamos fazer agora, dia 3 de dezembro, 36 anos de casados. Amém. E ontem eu dizia para os homens aqui que eu ainda estou na arte do não saber, eu ainda estou conhecendo a minha esposa. Eu dizia para eles, depois vocês vão perguntar para eles o que eu falei com eles ontem, né? Aliás, nem sei se eles podem falar, deixa fluir, né, as coisas, o que aconteceu aqui. Foi muito especial. Eu e Silvia temos 4 filhos, né? Os 2 primeiros filhos, eles são adotivos, depois os filhos biológicos, e Deus nos deu uma bênção. Eu falo isso porque faz parte um pouco até da nossa história. Quando a gente decidiu ter filhos, percebemos que não vinha, e percebemos que tínhamos a dificuldade, e a gente sonhava, né, em ter filhos adotivos. E quando nós, só que imaginávamos depois de ter nossos filhos biológicos. E nós adotamos a Chloe, que está com 28 anos. E foi uma coisa tão tremenda que, logo após, a gente adotou o Israel. É um negro lindo, né? Eu falo porque um dia perguntaram assim, o Zé sabe que ele é adotivo? Eu falei, não sabe não, né? Não sabe não, eu acho que ele imagina que a pigmentação dele veio diferente. E assim, eu numa noite, eu estava tão... eu já cheguei falando, desculpa, gente, depois o pastor já me apresentou, né? Já está tudo certo. Eu estava tão feliz, eu estava tão pleno, pastor Jackson, que de verdade, eu falei, Deus, obrigado por a gente não ter podido ter os filhos. Porque eu olhei o Israel assim no berço, a Chloe, eu botava um gravador assim, gravando os barulhinhos dela, né? Porque parecia que era mentira ter aqueles 2 filhos. O Israel está com 25 anos, já casado, e um belo dia, eu estava com o Silvio em Jerusalém, numa festa de tabernáculo. Deus nos deu uma palavra que nos daria mais um filho. Eu pensei, adotar mais um, né? Ok. Mas, no ano seguinte, exatamente um ano depois, no mesmo mês exato, dia 29 de setembro, estava nascendo meu filho Ian, primeiro filho biológico. E o mais interessante é que eu percebi uma coisa. Quando nós paramos de ter a preocupação, de ficar esperando, de ficar dizendo, será que vai acontecer? Não vai. Quando nós relaxamos, nasceu o Ian. Aí ela fez 40 anos, eu falei, deixa eu dar um presente para minha esposa. Ela fez uma cirurgia geral, né? Já era linda, ficou lindona. Eu me empolguei. Aí nasceu o Zac. 40 anos. Ela, 41 anos, nasce o Zac. Aí eu falei, doutor, dá um jeito aí, porque eu estou com medo agora. A gente não podia ter nenhum, e agora tem 4 já. Você sabe que carro é tudo grande, né? Carro é grande, hotel é muita gente e tal. E eu amo, agora com 2 casados, saímos assim, fomos para Israel ano passado em 8, né? Assim, eu adoro mesa grande. Sabe, interessante, eu nem falaria isso aqui, mas eu sinto que tudo é de Deus, né? O pastor estava aqui criando uma atmosfera tão linda. Eu estou todo arrepiado aqui, pastor. Eu estou me sentindo muito em casa. Que graça que o pastor Jackson tem para trazer a presença de Deus. Que coisa tremenda, coisa linda. Eu estou aqui muito à vontade. E eu sinto de contar esse meu testemunho, antes até de pregar, porque eu acredito que vai edificar a vida de alguém aqui. Que quando você está muito tenso com uma coisa, às vezes não acontece. Mas quando você descansa em Deus, é a hora que Deus faz. Eu um dia pregando para pastores que sonham em ter igreja grande, eu também sonhava, e sonho ainda, acho que não tem limites para Deus, mas eu ficava ali, eu estava dizendo até isso ontem, orando, Deus, 100 pessoas, dava 120, voltava para 80, não ia. Eu contava a ovelha, eu olhava nome por nome, eu orava cadeira por cadeira, era uma tensão. E um belo dia eu resolvi confiar. Eu decidi me mexer menos e deixar Deus fazer. E quando a gente chegou a 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, hoje somos em 20.050 igrejas. Sabe o que acontece? Pode dar uma salva de palmas. É meio que estou te resumindo uma trajetória. A igreja tem 33 anos, não nasceu da noite para o dia. Mas quero dizer que quando eu ficava ali muito em cima, sabe aquele semeador que colocou a semente hoje e fica olhando para a semente assim, será que amanhã? Será que amanhã? Irmão, quem planta a semente não vigia. Quem planta a semente descansa.
O que você tem que entender é que a colheita, ela é certa. Deus vai fazer. Só que se você fica ali muito tenso, estou te dando uma dica, quer receber ou não? As coisas não acontecem. Porque você fica fazendo a sua conta. Deus, eu plantei hoje, amanhã eu tenho que pagar aquela conta. Não é assim que funciona. Olha o teu irmão assim, não é assim que funciona. Fala para ele. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma cultura. Tem que ter uma cultura. Você tem que andar com Deus. Deixa as coisas acontecerem e Deus vai fazer. Amém. Já que você é um amigo, eu disse para ele que eu tenho algumas maneiras de perceber se eu ganho um amigo ou um colega, né? E amigo não dá para contar muito. Você usa a mão assim, você conta e sobra dedo ainda, né? Porque não é comum você ter pessoas que você possa estar à vontade com ele. Mas um dos termômetros que eu tenho, e que acontece para poucos lá em casa, é quando os meus filhos, apesar de ter 20 anos, 23 e tal, chamam o amigo de tio. Ô pai, o senhor está indo lá no tio Jackson? Eu falei, é amigo. É amigo. Porque quando os meus meninos chamou você de tio, eu falei, então é amigo. Por quê? Porque não é só por mim, é considerado pela minha casa. Então, estar aqui com vocês, eu estou muito à vontade e quero muito que o Senhor continue, porque eu já sairia daqui sem nenhum exagero. A gente já podia dar a bênção apostólica e já vamos embora, porque, assim, recebemos uma palavra maravilhosa aqui hoje já. Mas eu acredito muito que há algo mais de Deus ainda. Quem quer receber algo mais de Deus? Eu estava aqui pensando, né, eu já vou ler esse texto com você. Você pode abrir comigo em Lucas 8:40, e abre, mas fica olhando para mim aqui depois que você abrir. Todos os anos, o Projeto Vida faz, a igreja que eu sou pastor, um jejum de 21 dias no mês de fevereiro. Não se tornou uma religiosidade, mas se tornou uma marca do ministério. Quem faz aniversário naquela época já percebeu que o churrasco não rola, de 1 a 21 de fevereiro, todos os anos. E eu, de alguns anos, eu estudo com eles Daniel 10, que, por sua vez, tem 21 versículos. E, às vezes, ali, expositivamente, a gente vai conversando sobre cada texto, online, às vezes é culto, já fiz 20 horas de culto, já fiz vários modelos. Mas, quando chega lá no 12, eu fico assim, Deus, o anjo fala assim, foi por causa de suas palavras que eu vim. Olha a frase do anjo, foi por causa de suas palavras que eu vim. Já que eu estava no jejum, naquela unção, naquela revelação toda, teve uma época que eu falava assim, Deus, fala comigo, o que Daniel falou para o anjo descer? Porque se eu souber, porque agora a moda é código, né? Se eu souber esse código, o céu vai abrir aqui na igreja, eu vou fazer culto toda hora, o anjo vai vir e o milagre vai acontecer, porque eu creio, os anjos existem, amém, igreja? Glória a Deus. Aí eu falava, Deus, fala comigo, eu quero saber, porque existe o que está em letras pretas, o que está em letras brancas. Para quem estuda, sabe que o mestre lê a preta, o dom de conhecimento lê as brancas, que são as letras escondidas atrás das pretas, que é exatamente aquilo que está contido naquela história, naquele contexto, naquele ambiente. Deus revela para mim. Eu perguntava, aí passava mais um ano, Deus não revelou, passava mais um ano, outro com jejum revelou. Um dia, eu estava orando e Deus falou comigo. Deus falou, meu filho, não é o que Daniel falou, mas é quem está falando. Porque assim como a digital é única, a voz é a digital do reino do Espírito. Então, quando Daniel orou, o céu identificou de quem era aquela voz. E a voz se torna uma trajetória, se torna uma ferrovia, se torna uma estrada pela qual os anjos trafegam. Então, ele falou comigo que quando a igreja aqui está adorando, quando o Wesley estava ministrando, você estava cantando, você pensa assim, por que eu vou cantar? Quando a irmã estava aqui orando, profetizando, por que eu vou levantar minha voz? Você não está entendendo. Quando a sua voz chega no céu, ela é única. 8 bilhões de gente, única. A tua voz é a rodovia pela qual os anjos trafegam e encontram você. Então, dá um glória aí. Você sabia que essa voz, ela é a digital do céu, do reino do Espírito, que não é confundida nunca, porque Deus está entendendo, alguém está clamando na terra, vai anjo, e ele vai chegar onde você está. Você tem um pentecostal aí? Dá uma salva de palmas, dá um glória aí ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lucas capítulo 8:40, eu quero falar sobre mais que o favor. Fala comigo, mais que o favor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Está por aí? Vamos lá. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com
alegria. Pois todos estavam o quê? Esperando. Só que tem um detalhe. Um homem veio, chamado Jairo, chefe da sinagoga, e fez o quê? Prostrando-se. Aqui já está, isso mesmo, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse aonde? A sua casa. Então ele está pedindo o quê? Que chegasse até a sua casa. No capítulo 8, 49, diz assim, continuando a história. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente. Deixa eu ler aqui, que pode ser que a versão seja um pouquinho diferente. Falava ele ainda, tua filha já está morta. Vamos lá. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente. E ela será o que, gente? Salva. Continua. Vamos lá. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Vamos lá? E todos choravam e planteavam, mas ele disse: não chores, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Vamos lá? E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Seguindo, entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz alta: menina, levanta-te. E o milagre acontece. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se voltou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Eu sei que a grande parte aqui já conhece bem essa história, e a gente percebe que um texto fala conosco de várias maneiras, assim como é uma palavra que sai da boca de Deus. É a palavra rema que encontra você. Uma palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica. Eu falava isso ontem com os homens, que quando Deus tem uma palavra específica para você, ela é a sua experiência com Deus. E é a sua experiência com Deus que sustenta você em momentos futuros da sua vida. O texto aqui fala, e fica muito claro, que todo mundo esperava Jesus. Jesus estava vindo de Gadara, ele havia feito lá um milagre, expulsado o demônio de um homem. A Decápole, né, aquelas 10 cidades, ela foi inaugurada, foi plantada por Alexandre o Grande. Então, ela tinha uma influência romana, por isso se criava porcos lá, e Jesus mandou o demônio para os porcos. Mas Jesus volta. Quando ele volta, a multidão está lá na praia, esperando por Jesus. Então, você percebe aqui que todo mundo esperava. Está simples de olhar isso aqui, você já viu. Mas teve uma pessoa que se prostrou. Porque, a princípio, você já entende claramente que não adianta só esperar. Você precisa se prostrar. Não adianta só você chegar aqui no culto, como todo domingo, esperando alguma coisa acontecer. Você tem que se entregar. Proskeneus é a palavra grega para alguém que se prostra. Alguém que está de cara no chão, aos pés de quem ele está adorando. Ele está prostrado diante de alguém. Existe uma diferença entre clamar e invocar. Quando uma pessoa está clamando, ele está gritando socorro para qualquer pessoa chegar perto dele. Invocação, não. É uma invocação, é um grito com um nome. O que é invocação? Um grito com um nome. Eu não estou clamando a qualquer um para me ajudar, eu estou clamando a quem pode me ajudar. Eu vou falar diretamente com quem pode interferir na minha vida. Então, quando eu estou adorando a Deus, eu estou declarando que eu sei que o meu socorro vai vir do Senhor. Eu não estou esperando que venha de qualquer lugar. Não é o primeiro que chegar que vai me ajudar. Não, eu estou clamando diretamente ao meu Deus. Todos esperavam, mas teve um ali que ele decidiu fazer algo diferente. Ele não estava buscando apenas o acesso, o favor. Ele estava buscando, aliás, o acesso e não o favor. Ele não queria só um favor de Deus, ele queria relacionamento, ele queria intimidade com Deus. Qualquer pessoa podia me chamar a atenção, mas o caso Jairo, para mim, um chefe de sinagoga, se tornaria incomum. Você viu o centurião, por mais que a fé dele foi tremenda, Jesus orou de longe e não entrou na casa dele. Você viu aqueles 10 leprosos que Jesus mandou apresentar-se ao sacerdote, que era a lei, porque o único que podia liberá-los para frequentar a sociedade de novo era o sacerdote, com um documento. Não adianta só ser curado da lepra, você tem que ter autorização. Ok, mas um só voltou para agradecer. Você sabe da mulher que foi curada do fluxo de sangue, que se Jesus não insistisse, ela teria ido embora, e ninguém saberia dela, ela não teria relacionamento nenhum com Jesus. Mas Jairo, querido, ele não pediu para curar a filha dele, ele pediu para poder Jesus ir na casa dele.
Se você perceber aqui, ele começa de um princípio que é muito diferente de quem está acostumado. Porque as pessoas vão até Jesus querendo um milagre. É como a história de Marta. A história de quem? A Marta e Maria estavam tão angustiadas que quando olhou para Jesus, falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estavam certo ou errada? Certo, porque ninguém morre perto de Jesus. E por isso Jesus se afastou para quê? Para Lázaro morrer. Tem momentos que você pensa que Deus se afastou porque perdeu o controle. Não, porque algo maior está para acontecer. Só que quando ele chega, viu uma angústia. A alma dela estava tão ferida, querido, que como eu vou enfrentar um desafio amanhã, se eu estou com a minha crença, com a minha alma ferida hoje? Aí sabe o que Jesus faz? Uma coisa linda. Ele estava atrasado segundo o relógio delas. E mesmo assim ele estava calmo. Sabe como? Primeiro curando a alma de Marta. Depois que ele terminou, ele falou, chama Maria agora. Curou a alma de Maria. Depois que curou as duas, ele falou, agora vamos para o túmulo. Sabe por quê? Porque primeiro é você. Fala para o teu irmão, primeiro é você. Você tem aquela sensação de vir num culto e chegar aqui, eu estou aqui por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa de uma causa. Não, 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 irmão. Não tem como fazer alguma coisa de Deus na sua casa se não passar primeiro por você. Tem muita gente que faz 7 semanas de oração numa campanha, mas ele não está entendendo. Ele fica ali, só ali, igual um religioso. Estou representando alguém, estou aqui com a foto. Estou aqui com a foto. Irmão, guarda a foto, guarda tudo. Deixa Deus invadir teu coração primeiro. Porque se não acontecer em você primeiro, não adianta você querer que aconteça na tua casa. Aquela mulher estava com angústia contra Jesus, ela estava triste, ela estava com o coração ferido. Jesus curou a alma de Marta, depois curou de Maria, depois foi diante do túmulo. Sabe por quê? Antes de enfrentar meus desafios, eu tenho que curar a minha alma. Eu tenho que primeiro organizar minhas crenças antes de entrar em desafios. Porque Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. Irmãos, se aquelas mulheres estivessem curadas, ia dizer, quero ver se vem mesmo. Mas ali elas estavam juntas com ele, crendo, vem Lázaro, vem. Porque primeiro você, Deus quer lhe tratar. Hoje é um dia desses. Existem coisas para acontecer nos próximos dias da tua vida. Está chegando a um final de ano. Decisões importantes estão sendo tomadas. Mas você precisa relacionar-se com Deus primeiro. Não adianta só dizer, Deus, cura aqui minha filha. Jairo não, Jairo ele disse, Jesus, vem à minha casa. Essa mentalidade, ela acompanha até hoje muita gente. A ideia de que você se apresenta para Deus quando tem um problema. Você convida seu amigo para ir na igreja e fala, não estou com nenhum problema não. Como se a igreja fosse só para quem tem problemas. Ou aquele que passa um tempo da vida dele, arruma as coisas, e ele de repente ele começa a dizer, já estou bem, já posso voltar à minha vida normal. Por quê? Porque ele acha que a igreja serviu só para aquele momento. Então, essa cultura de pessoas que querem encontrar em Jesus um basta para a sua dor, um fim do seu sofrimento, ao invés de convidar Jesus para entrar na sua casa e, de fato, causar uma mudança tremenda na tua vida. Você vê que a primeira coisa que ele pede para Jesus é, eu queria que o Senhor fosse até a minha casa. Eu quero que você fale isso comigo agora. Fale comigo assim, eu suplico que o Senhor vá à minha casa. Agora você vai transformar essa frase numa oração sua, porque eu mandei você repetir. Guarde ela, eu suplico que o Senhor vá na minha casa. Eu vou pedir para você falar, mas eu queria muito que você fosse assim, Deus, eu estou de fato orando. Não estou só repetindo o que o pastor mandou. Eu quero que o Senhor vá na minha casa. Pode mudar até as frases. 1, 2, 3. Eu suplico que o Senhor vá na minha casa. Faz a oração de novo. Você tem noção do poder que tem essa oração? De você estar aqui agora e os anjos de Deus se movendo lá na tua casa, movendo na sua empresa, movendo na sua vida, de uma vez por todas, passando a vassoura de fogo mesmo, sabe? Limpando, fazendo obra poderosa. Você tem noção do que é esse poder quando você ora? Por quê? Porque senão fica só em você. Você busca por uma experiência. Eu dizia ontem, posso repetir, que um dos maiores desafios de um líder não é ter uma visão. Um dos maiores desafios de um líder é transferir a visão para quem está próximo dele. Porque quando Gideão, quem mesmo? Deus falou com ele, ele fez uma prova com Deus, ele pegou o manto dele, ou lã, depende da sua tradução, aí colocou no meio da eira. E falou o quê? Deus, encharca esse manto, encharca essa lã. Para quê? No outro dia, quando ele viu que aquela neblina da noite encharcou a lã, mas deixou tudo à volta seco, ele encheu uma vasilha inteira de água. Ele falou, Deus, eu quero pedir uma segunda coisa. Eu vou colocar de novo no mesmo lugar. O Senhor não precisa encharcar mais aquele manto, aquela lã.
O Senhor vai encharcar agora a volta dela. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Senhor, o Senhor já me encharcou, o Senhor já me deu a visão, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Mas se o Senhor fizer isso na minha família, se o Senhor fizer isso na minha equipe, se o Senhor fizer isso lá nos meus funcionários, se o Senhor fizer isso lá onde eu estou, ninguém segura a gente. Se o Senhor fizer isso na igreja, porque, irmãos, nós pastores, às vezes, a gente tem que ficar vigiando a boca para não adiantar as coisas que Deus está falando com a gente. Porque Deus fala e a gente fala, não, mas não é hora de falar com a igreja ainda. O nosso problema não é ter uma visão, o nosso problema é que as pessoas consigam ver o que estamos vendo. Porque se você conseguir ver o que as pessoas à sua volta, um pai diz, nós vamos comprar uma casa em 3 anos. Irmão, se a família inteira tiver a mesma, encharcada da mesma visão, você vai comprar a casa em 3 anos. Agora pode passar 30 anos e você nunca vai comprar, sabe por quê? Porque você tem uma visão, mas as pessoas à sua volta não viram o que você viu. Então o que eu quero fazer que você entenda, é quando você suplica, Deus, vá à minha casa, é você dizer, Deus, não é só comigo. Eu peço ao Senhor que a coisa seja maior, que o Senhor atinja outros. Essa é uma declaração que Jairo faz e que tem um fundo tremendo em Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. O que o texto diz? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele... Você vê como Deus é tremendo, ele fala, eu bato a porta, mas se você abrir, eu entro. Então fala comigo de novo, eu suplico que o Senhor vá até a minha casa. Fala com ele. Olha que oração simples. Será que esse pedido que Jairo ele está fazendo, ele tem algum fundamento profundo assim? Claro que tem. Ele era chefe da sinagoga. Naquele período havia pelo menos 500 sinagogas em todo Israel. As sinagogas começaram a nascer no ano 164 a.C. Elas nasceram a partir de uma revolução dos macabeus, onde Antíoco Epifânio ele matou um porco e ele jogou o sangue desse animal dentro do templo para que os judeus não pudessem fazer mais sacrifícios. Ele profanou o altar. Isso acontece no ano 167. Os macabeus fogem, um povo chamado Martelo, era uma tribo de sacerdotes, isso só se encontra nos livros apócrifos, essa história. Quando eles voltam, 3 anos depois, e conseguem dominar o templo de novo, acontece até uma festa chamada Hanukkah, é uma festa de Hanukkah, uma festa judaica, que acontece a partir daí, que é uma menorá de 9 pontas, que nasceu a partir de uma experiência que eles tiveram lá. Não vou entrar no mérito agora, mas o que aconteceu naquela época é que no período que não tinha mais o templo, os judeus fizeram um êxodo, começaram a sair para todos os lugares. E ali eles começaram a construir sinagogas em todos os lugares do mundo, inclusive em toda Israel. Toda sinagoga tem um armário atrás, com os escritos de Isaías, os escritos da Torá, há um púlpito na frente, um lugar para 100 poucas pessoas, homens só que podem entrar, as mulheres ficam lá atrás. E foi numa dessas sinagogas que Jesus, um dia, por ter 30 anos de idade, é comum na época, porque um homem que tinha 30 anos de idade fosse parte da sociedade de Israel, ele tinha autorização para pregar. Como era isso? O chefe da sinagoga abria o culto, se sentava ali onde o pastor está e deixava livre. Aí um homem se levantava. Jesus um dia se levantou. Qual texto que ele lia? O texto escolhido pelo chefe. Ele não podia dizer aqui, eu vou pregar o que eu quero. Você imagina o pastor Jacques abriu a Bíblia aqui, eu vou chamar o Joel agora, aí eu chego aqui, abro o texto, vejo aqui na hora. Só que um dia o próprio Cristo, quando está lá, o texto que foi aberto era sobre ele. Estava exatamente o texto escolhido do dia, que quem escolhia era. Um dia Cristo pregava e tinha uma mulher de uma encurvadura, de 18 anos, que andava toda encurvada. Ela estava lá atrás vendo o culto, porque não podia estar no meio de todo mundo. E Jesus começa a pregar, mas mesmo ele ensinando de uma maneira que todos estavam ali envolvidos, no relato Lucas diz que tinha uma mulher com encurvatura no corpo, uma espondilite aguda, né? Uma espécie de uma situação que ela estava assim há 18 anos. Ela frequentava aquela sinagoga, o povo já conhecia há 18 anos, que de modo algum podia endireitar. Qual que era a frase? De modo algum podia endireitar. Lucas diz isso de uma maneira tão exponencial que ele está relatando o que ele está vendo, e Jesus está lá pregando. Nesse caso do texto da mulher encurvada, não se diz qual o texto que Jesus está pregando.
Mas me diz uma coisa, que Jesus interrompe a pregação dele e ele grita. A palavra grega é profoneu, ele projeta a voz e diz: estás livre! Quando ele grita, porque ele não falou baixo, ele estava ensinando baixo, mas o chefe, ele fica vigiando. Ele fica fazendo o quê? Ele fica fazendo o quê? Ele fica vigiando se o pregador vai falar alguma coisa fora da lei. Quando Jesus disse, estás livre, aquela mulher veio andando no meio do povo. Apóstolo, mas o texto não diz isso. Mas a cultura diz. Ela não podia frequentar aqui. Ela ficava longe, olhando de longe. E Jesus projetou a voz porque ela estava longe. Ela veio encurvada ainda. Olha que loucura. Parece até que o milagre não aconteceu, mas já tinha acontecido. Porque quando Lucas ele relata, ele usa duas palavras gregas. Ele diz, de modo algum ela vai endireitar. Ele usa uma palavra na alma. Ele está dizendo, ela pode até endireitar o osso, mas a alma dessa mulher nunca vai endireitar mais. As crises, baixa estima, o nível que ela sofreu, vivendo desse jeito, não tem jeito. Ela pode até curar o corpo dela, mas dizia-se na sinagoga, esse caso não tem jeito. Sabe onde Jesus começou? Jesus começou libertando a alma dela. Ela veio encurvada para frente. Ela estava tão liberta que ela veio andando, mesmo contra a cultura, contra o ambiente da sinagoga. Ela veio andando e diz a palavra que Jesus colocou a mão nela. Por que eu sei que ela chegou até Jesus? Porque Jesus colocou a mão nela. Ela foi crescendo na mão de Jesus. Ela foi subindo. Você imagina uma pessoa, um osso encurvado, 18 anos, do barulho que dá esse negócio. E ela foi ficando. E quando ela fica ereta, a Bíblia diz que ela começou a pular e dar glória a Deus. Ela começou a pular e dar o quê? Desse jeito? 18 anos encurvada. Como é que ela deu? Ela começou a pular e deu? Daí para cima. Essa mulher, meu irmão, ela começou a pular e dar glória a Deus. Porque Jesus, a sinagoga é baixinha. O púlpito. Jesus estava pregando. Só que ele projetou a voz, prosqueneus. Ele gritou, estás livre! Ela não endireitou o osso. Não foi orto. A palavra grega não é o osso, foi alma. Jesus primeiro libertou lá na alma. Às vezes você sai do culto dizendo, não aconteceu nada. Você que está achando, aconteceu algo dentro de você. O maior milagre aconteceu. A outra parte que você acha que o visível é o milagre, não é o milagre. Quando ela vê Jesus põe a mão, ela vai crescendo, e começou a gritar. Quando ela começa a dar glória a Deus, o chefe, não é o Jairo não, tá gente? Eu só falei isso aí para você lembrar do Jairo. O chefe, ele olhou para o povo, porque a função dele é essa. Virou para o povo. Quando o chefe levanta, o pregador tem que ficar quieto. Jesus ficou calado. Jesus respeitou. Aí ele começou a dizer, será que essa mulher não tinha um outro dia para vir aqui? Será que não podia? Hoje é sábado. Ela podia ter vindo. Agora, quem tá na condição dela, irmão? Está preocupado se é Shabat, se é domingo, que dia que é? Olha o que a religião faz com as pessoas. Criando métodos como se Deus tivesse limites para poder mover sobre a vida das pessoas. E Jesus deixou, Jesus ficou calado. Ok, porque depois que o chefe fala, o pregador ainda antes de descer, ele tem como se defender. Aí ele disse, olha, esse homem aqui, ele está curando ela no sábado. E a mulher não tem nem aí, está dando glória a Deus. Ela invadiu o lugar dos homens, ela quebrou os protocolos. Porque quem está liberto, irmão, não tem protocolo. Quem está liberto, tem alguém liberto aqui ou não? Tem? Então, eu quero ver se tem alguém liberto. Porque quem está liberto não tem protocolo, ele está livre. E ela começou a pular. Quando o chefe sentou, aí Jesus falou, então, né? Que hipocrisia. Quer dizer que vocês saem de casa no dia de sábado e levam o boi para beber água. Quer dizer que vocês levam o boi lá, porque até 100 metros, 200 na lei, vocês podem andar e levar o boi para beber água. Agora, tem aqui uma filha de Abraão. E como eu não vou deixá-la beber água? É o que ele quis dizer. Como que eu vou negar para ela que está querendo Deus? Eles ficaram calados, porque eles entenderam que era dia de cura, sim. Não tem dia de cura. O dia é quando Jesus chega. E Ele está aqui nesse lugar hoje, para mover o sobrenatural. Os protocolos caíram, sabe por quê? Porque havia uma expectativa do culto. Eu tenho lá, Jackson tem, nós temos horário, tem tudo e é importante. Mas você sabe quando Deus, Ele fala, eu vou fazer diferente? Foi assim que aconteceu aqui hoje, quando o pastor pegou. Ele falou, estou sentindo de orar. Tem pessoas curadas aqui hoje, irmãos. Só que você falou, mas eu estou percebendo. Irmão, aquela mulher primeiro foi curada na alma. Porque dizia Lucas, de modo algum pode endireitar. A palavra grega é alma, não é orto. Aí Jesus falou, então é
ele está no espírito, né? Ele curou ela primeiro por dentro. Depois, se ela voltasse para casa dali, ela ia chegar em casa toda encurvada, mas já com a carinha boa. Já estaria bem. Só que ela ia perder uma bênção. Sabe por quê? Porque tem gente que recebe a palavra, vai embora e não dá continuidade. Por quê? Porque o projeto já foi plantado dentro de você, a semente já foi colocada. Aí na hora da oferta o irmão fica lá encurvado, né? Ao invés dele vir aqui na frente e arrumar a vida dele, falar, deixa eu entregar a oferta. É uma metáfora real que estou te falando. Ele fica encurvado, a vida financeira dele está encurvada. Ele volta para casa feliz, a palavra foi boa, olha, o culto foi maravilhoso, olha, me senti bem, mas continua do mesmo jeito encurvado na vida. Irmão, primeiro a palavra te restaura, segundo é você que vem na presença buscar a parte que lhe cabe daquela palavra. Tem um crente aí da glória, dá uma salva de palmas a Jesus. Então, a oração de Jairo, o chefe da sinagoga, que decidiu andar com Jesus em público. Irmão, o último chefe da sinagoga que teve com Jesus de Nazaré queria matar ele. Você sabe o que é um chefe de sinagoga andar em público do lado de Jesus? Sabe o que ele está querendo dizer? Eu assumo Jesus como meu Senhor. Tem muita gente que vai até Jesus, mas não assume diante das pessoas. Você está lá na igreja? Não, eu estou indo lá, né? Eu estou indo, mas não estou muito lá ainda não. Irmão, assuma quem é Jesus na sua vida, onde você estiver. Ele está decidido que a casa dele teria a presença de Jesus. Você sabe que toda casa tem seus códigos. É natural. Inclusive, algumas coisas, você olha para a esposa, está hora de ir embora, né? Já sabe, né? Está na festa, né? Tem códigos. Tem o seu estilo de vida. Tem hora que almoça. Tem gente que dorme até mais tarde. Ok, a escolha é tua. Problema nenhum. Apesar que o T.D. Jakes, ele disse que o mistério financeiro acontece de manhã, né? Ele fala, é a hora que acontece, a prosperidade acontece, uma das pregações dele. Mas olhe bem, a tua casa tem culturas, não há problema nisso, desde que ela não interfira no plano e projeto de Deus. Não tem muitos dias, o nosso projeto Vida nasceu em 92. Eu e Silvia nunca tivemos ministério da libertação, mas Deus tem seus propósitos. Quando eu me formei na escola teológica, eu fui enviado como missionário para Barra do Bugres, no Mato Grosso. 200 horas e tal de Cuiabá. Eu morei lá durante 2 anos. A missão holandesa que me chama começou uma igreja dentro de um centro de Umbanda, que o pai de santo havia se convertido, só que ele só tinha 15 dias. Eu acho que nem ele sabia ainda que ele estava convertido. E disseram, você vai começar uma igreja no lugar. Eu, bem mandado, fui lá, pintei tudo, coloquei comunidade evangélica, fizemos uns bancos, coloquei mesa. Só que o primeiro culto estava meio híbrido ainda. Porque o pessoal estava vindo para falar com o Pai de Santo e mudou. Eles acharam que mudou o Pai de Santo. Veio do Rio de Janeiro, o Pai de Santo, São Paulo. Irmão, de verdade, eu vim de uma igreja tradicional. Minha mãe usava véu, mas eu aprendi Bíblia desde pequeno a decorar textos e romper. Quando eu vou para o seminário, eu vou para o seminário que é de raiz presbiteriana. Formei em 4 anos em teologia. Amém. Tem um crente aí, ó. Quando eu vou para esse local, a Neuza de Tioca já tinha feito uma revolução na área de guerra espiritual. Valnice, a gente tinha... Mas era distante da realidade. Primeiro culto que eu estou pregando, entra um indivíduo aqui atrás de mim. Eu só sinto o vento passando. Bateu a cabeça na parede. Tum! Aí olhou para mim assim, cheguei. Cheguei. Você não tem noção da cara do indivíduo. Eu, com 22 anos de idade, recém-formado, recém-casado, eu cheguei quem? Ele falou, 7 flechas, 7 cachoeiras, estavam os 7 tudo lá. Ele estava acabando de chegar ele ficava um tempo caçando e voltava. O nome dele era Chibanca. Minha primeira ovelha. Irmãos, eu tive que aprender na marra. Na marra. Eu não vou contar aqui, porque senão eu deixo para outra época. Mas ali em 2 anos, eu fiz minha pós-graduação. Porque eu tive que aprender coisas que eu nunca imaginei na vida. Eu tive que me virar. Quando eu começo o Projeto Vida em Volta Redonda, em 92, não era a minha intenção. Não queria, eu estava fugindo. Mas começava algum culto, tinha endemoniado. Aí chegava um problema nas igrejas, manda lá para o Projeto Vida que eles resolvem. Pensa, eu lembro que um ficou endemoniado 30 dias, comia caco de vidro e tal, mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Passaram os anos, eu já não vejo endemoniado, já tem um bom tempo, não sei o que aconteceu. Aposto que o poder acabou, não. É porque o poder está muito forte. Pessoas são libertas, às vezes, lá no estacionamento. É porque tem crente que é engraçado, né? Ele gosta do show, né? Tem gente que acha que do show, ele quer o show acontecendo, aí tem poder nessa igreja. Eu já passei por todas as fases.
de muita gente de joelho e mão para trás, e muita coisa acontecendo. Mas nunca foi meu ministério. Meu ministério é palavra de conhecimento, mas o teu dom é necessidade do ambiente. Você pode repetir isso? Esquece não, tá? Tendo que aquela história, eu sou mestre, não sei o quê, irmão, tu é mestre, mas tu é o que precisar, tá bom? Ainda mais se estiver no campo missionário. Um belo dia, eu estou lá trabalhando nessa área, treinei muitas pessoas. Passou os anos, já precisei de demônio de telefone, tal. Há dias atrás, a minha líder, aliás, ela não é líder da intercessão, mas uma das minhas intercessoras estava numa visita. E falou, apóstolo, eu não gosto de incomodar o senhor. Eu não gosto. Eu sei que você não gosta, mas pode me incomodar. Eu estou aqui já 2 horas expulsando o demônio, ele não sai. A pessoa está na cama, ela não é só doença, ela manifesta, não sai. Eu falei, pois não, o que está acontecendo? Eu nem sei, eu estou enferrujado, mas vamos lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Liga o vídeo. E colocou o vídeo, eu falei, em nome de Jesus, sai. Porque não tem muita coisa para aprender nisso. E o demônio não saiu. Eu falei, peraí, tem alguma coisa? Porque essa irmã que está orando é de jejum, da oração. O demônio tem que sair, porque é no nome de Jesus que ele sai. A mãe estava perto. Eu falei, tem mais alguém no quarto? Ela apontou para a mãe. A mãe olhou para mim no vídeo. Ela falou, tem que confessar uma coisa. Eu falei, pronto. Claro que tem. Porque toda casa tem códigos. Desde que os códigos não atrapalhem o projeto que Deus tem na sua vida. Aí ela confessou um pecado. O quarto estava fechado, estava só a minha intercessora, a filha totalmente endemoniada, o demônio 2 horas não sai, loucura total. E ela começou a falar de um pacto que ela fez há anos atrás com o diabo, uma aliança que ela tinha feito, que nunca, ninguém, nem o esposo, ninguém, nem a amiga dela, ninguém sabia. Quando ela terminou de confessar, eu disse, demônio, sai em nome de Jesus. A mulher foi liberta. O que eu quero dizer com você sobre isso? Cuidado com os códigos da tua casa. Eu não tenho, pastor Jacques, a hora que você almoça, a hora que você dorme, como você decide viver, irmãos, é sua casa, ok? É sua casa. Mas cuidado com algumas coisas que você acha que é sua e está prejudicando a sua geração. Eu preciso desenhar ou eu posso continuar? O que significa isso? Que Jairo falou assim, Jesus, eu suplico, vem na minha casa. É mais do que o favor, é você querendo relacionamento. É você pedir, Deus, a minha casa, se o Senhor quiser ter uma célula lá, se o Senhor quer usar minha casa, se o Senhor quer usar meus filhos, minha família. Porque tem gente, irmãos, que ele está no culto, mas ele diz assim, não, eu não tenho nada com isso não, eu dou minha semente aqui e tal, mas eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida. Irmão, desde que você entregou a vida para Jesus, você não tem mais a sua vida. As suas decisões não são suas mais. Engano teu que você acha, que você fala assim, amanhã eu vou mudar de lugar, irmão, ei, amanhã eu vou mudar de país, ei, você não pode fazer isso mais assim, de qualquer jeito. Tem gente de pé, porque você está de pé. Tem gente casado, porque você está casado. Tem gente que está com Deus, porque você está com Deus. Você está achando que você não é olhado por muitas pessoas e que uma decisão tua pode atrapalhar a vida de um monte de gente. Quem está aí? Tem alguém aí ou não? Então, fale igual Jairo, suplico que o Senhor venha na minha casa. Você sabe que ele está dizendo, Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar do teu lado, não importa o que as pessoas vão dizer, eu quero estar. Então é mais do que o favor, ele quer um relacionamento. A motivação de Jairo é mais do que alguém que está buscando um socorro, é de alguém que está buscando construir relacionamentos. Fale comigo, mais do que o favor das mãos, o acesso ao coração. Então ele está dizendo, olha, eu quero acesso ao coração. Eu quero mais do que o favor das mãos. Irmão, isso aqui é um nível maduro, sabia? Não é comum, não. A maioria das pessoas chegam na igreja buscando o favor de Deus. Já dizia o profeta Isaías no capítulo 55, que Deus ele dá pão para quem tem fome e dá semente para quem semeia. Então não há problema. Eu não tenho crise, o pastor não tem crise, não é uma crítica que eu vou dizer aqui agora. Na igreja sempre vão ter as pessoas do pão e as pessoas da semente. Nós fazemos séries e campanhas para todo mundo, e todo mundo, mesmo quem é da semente, vem. Mas por que nós ensinamos através de algum nível diferente? Por quê? Porque tem pessoas que ele come pão hoje e volta semana que vem querendo pão de novo. E pão de novo. Agora, você não pode dar semente para quem tem fome, porque ele vai comer a semente. Mas quando você sai do nível da imaturidade, de um Deus que você só quer Deus hoje. Não, tem que resolver um problema amanhã. Eu vim na igreja hoje, eu disse, alguém ora por mim. Alguém fala uma coisa por mim. Irmão, isso não é problema. Nós estamos aqui para isso, inclusive. Só que tem uma promessa de Deus para a sua vida. Você quer ouvir ou não?
o dia que você vai parar de viver de milagres e você vai começar a viver de princípios. Eu sei que você não gostou, porque a gente gosta da palavra milagre, né? Eu também amo milagres, mas, irmão, milagre é muita adrenalina. É muita adrenalina. Eu vivi muito tempo, 4 horas da tarde, o aluguel do galpão está vencendo, eu ali na porta dizendo, Deus, meu Deus, tem que pagar, está faltando, se não pagar hoje tem 10% de aumento amanhã, já não tem nem dinheiro para esse, para amanhã não tem. Aí chegava o irmãozinho, pastor, trouxe um dízimo agora, e tal, eu contava aquele testemunho e o povo dava glória a Deus. Mês que vem de novo, só que a saúde não aguenta, irmão, não aguenta. Eu falei, Deus, como é que é outro jeito? Ele falou, princípio. Se você viver nos princípios, você não vai precisar que eu fique interferindo toda hora na tua vida. Você só vai colhendo, e vai além da borda. Irmão, o negócio é sério. É coisa linda. Eu sei que você já sabe isso de te ensinar. O pastor te ensinou já. Só que tem gente que não tem jeito. Ele gosta da adrenalina. Ele gosta da emoção. Ele gosta de dizer, mês que vem, não tem dinheiro não, mas vai dar certo. Mas não dá dízimo, irmão. Irmão, o que adianta se você não dá dízimo, ficar pedindo a Deus fazer milagre, irmão? É só ser fiel, e a colheita chega, e a bênção vem. Então é mais do que o favor, você quer acesso ao coração, você quer atingir mais do que isso. Alguém chegou para ele e disse, a sua filha acabou de morrer. O que falaram para ele? Então não incomoda mais o mestre. Só que você vai estar diante dessa crise entre medo e fé. Fala comigo, medo e fé. Por isso que Jesus diz, não temas, porque ele está dizendo, não tenha medo. E ele diz, crê somente. Ele está dizendo que você precisa ter fé. Então ele está dizendo que você vai ficar nessa dualidade, nesse paradoxo, durante muito tempo na sua vida. Onde medo e a fé, toda vez que você está tomando uma decisão importante, agora é final de ano, tem coisas, oportunidades vindo. E lembre-se, nem toda porta que Deus abre, você tem que entrar nela. Espera aí, pastor, agora você disse uma coisa que bugou minha mente. Vai chegar um tempo na tua vida que Deus não vai abrir uma porta só. Que virão tantas oportunidades, que você vai ter que pedir discernimento de Deus para ver qual porta que você entra. Deus vai abrir uma porta, não, Deus vai abrir mais do que uma, 2, 3, 4, 5. Só que você vai olhar e falar assim, peraí, mas se eu entrar em todas elas, não vai dar para ir no culto. Se eu entrar em todas elas, eu acho que eu vou ter menos tempo com Deus. Se eu entrar em todas elas, eu acho que meus filhos vão sentir falta de mim. Então, peraí, deixa eu ver qual porta que eu vou entrar. Porque eu quero, levanta a mão aí, eu quero profetizar. Levanta a mão. Que Deus vai abrir tantas portas, o favor de Deus vai ser tão forte, querido, que você vai ter que pedir discernimento, vai dizer, meu Deus, eu nem sei, é tanto favor que eu tenho que saber qual que eu vou entrar, qual a porta que eu vou utilizar para a minha vida. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus abrirá portas e o favor dele será tão intenso sobre você, mas que você vai chegar um momento que você não vai querer só o favor, você vai querer o coração de Deus, a intimidade, o dono da bênção. Se você recebeu, pode se expressar aí, pode dar glória aí, pode celebrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sabe que lá em Lucas 8:54 diz assim, entretanto ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, muito assim, de quem que lê a Bíblia há muitos anos, e eu fico com intriga, assim, quando eu leio uns textos como esse. Irmão, sabe quantos anos que aconteceu o último milagre de ressurreição até esse aqui? 700 anos. Tem 700 anos, se tem um anjo do céu que cuida dessa área, ele está sentadinho lá esperando, ninguém mais ora por ressurreição nesse mundo. Tem 700 anos que não tem registro de uma oração na terra, pelo menos registrado, que alguém orou e que alguém ressuscitou dos mortos. O último que aconteceu foi aquele homem que estava como indigente, que jogaram em cima do túmulo de Eliseu, e que quando bateu no túmulo, ressuscitou. Quem lembra dessa história, dá um amém aí. Aquilo mostra o que para mim e para você? O quê? Muita coisa, apóstolo, mas principalmente que a unção de Eliseu era o dobrado. Elias, ele realiza 7 milagres. Eliseu morre com 13. Mas peraí, apóstolo, para que exagerar? Isso é só uma metáfora. Importante que Eliseu fez um monte de milagre, não, irmão. O que o pastor disse aqui hoje? Deus não mente. Deus fala, ele cumpre. Eram 13 milagres, Eliseu, morreu. Acabou. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Deus é tão tremendo que tinha lá um homem que nem se diz o nome de quem é,
que quase enterrado, correndo, porque no judaísmo você não pode deixar um corpo, não é lugar nenhum, mas ali não pode. Eles estão ali cavando, tentando lugar, e está vindo o inimigo, eles pegam, não tem jeito, pegou uma cova que já existia, colocou e jogou o homem. Quando ele bate no osso seco do profeta morto, ele ressuscita. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Porque tinha um milagre em andamento. Tinha um milagre ainda solto na história. Tinha uma atmosfera para acontecer algo. Porque Eliseu morreu faltando um para completar o dobro. Você tem que entender uma coisa, querido. Quando Deus quer fazer, Ele usa até osso de profeta morto. Osso seco. Mas o milagre que Ele vai fazer, não pergunte como, Ele vai fazer. E aconteceu. Dá um glória aí, irmão. Será que merece ou não? Então, eu quero dizer, tem um milagre em andamento na tua vida. E vai acontecer, irmão. A atmosfera é essa. Só que daí para frente, 700 anos. Irmão, acabou. Aí Jesus, um belo dia, entra na casa de Jairo, chama o pessoal para estar aqui, as carpideiras, né, chorando, dizendo, ela está viva, não está morta. Chama Pedro, Tiago e João, entra dentro do quarto, dá um comando, talita cume, né? Porque ali não é talita, é tali, tacume. A tradução do aramaico ela ficou um pouco estranha, mas não tem problema. Importante que Jesus disse tali, tacume. Ele deu um comando, menina, princesa, levanta. Quando ele dá a mão para ela, ela levanta. Irmãos, o céu abriu. O milagre da ressurreição. Não dá para fingir costume, irmão. Não dá para fingir costume. Eu estou falando de uma menina de 12 anos. Ela está no bar mitzvah dela. Ela tinha acabado, como chefe da sinagoga, passar pelo bar mitzvah, que é a idade mais importante na vida de uma menina. O menino são 13 anos. Ela tinha entrado agora na responsabilidade. Ela começou a viver ali o sonho, toda a expectativa da família está ali. Essa menina levanta. Aí, pasmem. Sabe o que Jesus falou? Pai, dá de comer para ela. Irmão, a coisa mais gostosa que eu tinha em casa quando eu ficava doente é que minha mãe fazia a comida que eu queria. Um dia meu irmão fez uma cirurgia na garganta, não sei se é assim ainda. Ele tomou tanto sorvete, que eu falei, faz na minha. Faz na minha. O moleque, eu só tinha sorvete para ele, porque não tinha muita condição, né? Então, não, é do Gesiel, é do teu irmão. Esse aqui, eu quase que, faz para mim aqui, eu quero sorvete também. E uma coisa, lá em casa, 4 filhos, minha esposa, você tem que conhecê-la. Eu não falo que eu falei, não, mas ela tem um GPS lá, meu irmão, que o FBI deve aprender com ela. Ela sabe onde os meninos estão qualquer hora. Casou, aí os meninos reclamou, né? Não tem mais isso não, mãe, agora estou casado. Aí um dia a Norinha ligou, vê onde está o Israel aí, que eu não estou achando ele. Aí ela falou, eu não tenho mais não. Falou, não, eu sei que a senhora tem, vê aí. A senhora tem um lugar aí escondido no celular que tem. Não, eu achei. Sabe até quilômetro que ele está andando, quantos quilômetros que ele está rodando e tudo mais. Eu lembro que o menino chegava em casa, eu estou vendo ela cheirando a boca do moleque. É por aí. Eu falei, mas parece animal, né? Ela falou, meu filho, eu cheiro aqui, eu estou vendo onde foi, né? Então, aqui em cima, né? Então, quando alguém fica doente em casa, a primeira coisa que dá é comida boa, tratamento. Irmão, precisava dizer para o pai e a mãe da menina, depois que ela ressuscitou, dá comida para ela. Deixa eu ensinar uma coisa para você, que é o último ponto para você aprender. Alimente o que Deus fez viver em você. Deixa eu falar de novo. Alimente o que Deus fez viver em você. Irmão, não tem lógica. São 700 anos sem esse milagre. Irmão, se eu estou lá orando, sem nenhuma vaidade, eu ia sair daquela sala assim, acabou, minha parte eu já fiz. Eu ia chegar para a mãe e falar assim, dá comida para essa criança. Irmão, isso é óbvio. Porque a primeira coisa que alguém chega doente em casa é alimentar bem, é cuidar bem. Mas Jesus, ele teve tanta preocupação no nível que é a ressurreição, ele teve o mesmo nível de preocupação de dizer, dá comida para ela. Ele chegou para o Pai do céu e disse, ressuscita. Chegou para os pais na terra, dá comida. Você está percebendo? Ele chegou para o céu para dizer, isso aqui ninguém pode fazer, então o céu faz. Ressuscita essa menina. Agora ele chegou para aquela família e disse, dá comida para ela. Aí você diz, mas dar comida é secundário. Não, querido, porque existem coisas que você orou tanto para Deus ressuscitar, mas você não alimentou. Você não alimentou. Você orou pelo teu marido durante 7 anos, o maridão está aí agora. Está tranquilo, já está resolvido. Tem nada resolvido. A intercessão tem que continuar. Pelo teu casamento, pela tua família, a vigilância continua. Orei pelo meu filho, orei. Quantas coisas, tem ministérios que chegaram aqui acabados. Acabados.
desistidos. Pastor, nem me chame de nada, eu só quero sentar lá no último banco, eu quero só ser curado, eu quero só, nem precisa falar meu nome para ninguém. Aí Jesus foi o quê? Ressuscitando você, pelo poder da palavra. Um belo dia você falou, meu Deus, eu tenho que voltar, eu tenho que servir. Independente de título de pastor, esquece isso aí, irmão. Mas a unção que está sobre a tua vida foi ressuscitada. Aí você sai de um culto, né? O Vitor Hugo veio aqui, pregou, estou dando propaganda semana que vem, né? Aquele poder todo, só que você só esqueceu de um detalhe. Quer saber qual? É de alimentar aquilo que Deus ressuscitou em você. Simples, só que não é simples. Nós estamos falando de 700 anos sem acontecer milagres. E Jesus faz um milagre tão extraordinário, mas Ele faz questão de dizer, dá comida para essa menina, hein? Porque senão ela pode morrer de novo. Então, quando você diz que Ele não ressuscitou, não é isso. Ele ressuscitou sim, você que não alimentou. A questão é o que eu quero que esteja vivo na história da minha vida. O que eu quero que seja alimentado para estar forte, dê de comer para essa menina. Alimente aquilo que eu ressuscitei em você. Aquilo que você quer ver vivo, dá comida. Aquilo que você quer ver morto, tira comida. Só que a gente está alimentando a alma e o espírito não tem comida, querido. É só domingo no culto que ele fica todo animado, você sai daqui crendo da tua oferta, volta para casa, mas parece que lá em casa o diabo vem para arrebentar. Não é o diabo não, querido. É você que não está dando comida àquilo que Deus ressuscitou na tua vida. Você tem um dom, você tem um ministério, você tem um chamado. Deus te levantou para algo maravilhoso. Eu tenho pessoas no ministério e escolas. Nossa escola hoje de influência deve ter em média 700 alunos. Nessa escola, a gente ensina vários temas, muita coisa online. E é natural alguém chegar e falar, posso, mas eu queria saber como eu posso ser pastor. Lindo, tremendo. Eu tenho comigo 30, o ministério todo são 120, 130 pastores ordenados por nós, para nos ajudar a cuidar desse rebanho todo. Eu digo, você não precisa de reconhecimento. Você não precisa de unção. Isso é consequência. A pessoa se torna apacentador o dia que ele muda a linguagem dele. A linguagem dele, do meio da multidão, começa a ser a linguagem de líder. Ele sai da murmuração, da fofoca, ele tem uma linguagem de cura. Esse líder que um dia ungi ele, coloquei óleo na cabeça dele, ele voltou à linguagem de povo, ele só tem unção pública, mas ele já não tem mais autoridade. Porque ele ficou no meio do povo, no meio do arraial de novo, falando como o povo fala. Se você quer ter a unção de Deus, muda a linguagem. Fala o que Deus está te ensinando. Guarda o teu coração. E você vai ver o quanto Deus vai lhe usar, independente de qualquer título que você tenha na sua vida. Você não precisa de título para apacentar pessoas. Ei, tem alguém aí ou não? Você não precisa de título, você precisa só da paixão. A paixão por vidas. Fala, minha paixão é por vidas. Então o que eu quero dizer para você é que existe um nível de relacionamento que Deus quer trazer sobre a tua vida, e que quando Ele ressuscita algo que está morto, tem coisas mortas dentro de você. Apóstolo, morreu sim, eu estou igual aquela mulher encurvada que o senhor falou. Foi tanto tempo de humilhação, que eu me levantei financeiramente, mas a minha alma está podre. Não adianta, querido, você prosperar na finança se você não prosperou na tua mente. Não adianta você estar no teu casamento se você não zerou os assuntos do passado. Quando Jesus, eu pego aquele gancho da mulher encurvada, curou a mulher, primeiro tocou na alma dela, estás livre. Ela andou encurvada. Quem estava olhando naquele culto falou, Jesus não fez obra nenhuma. Ela sabia que a obra aconteceu dentro dela, como você sabe também. Ela ainda estava encurvada, mas dentro dela já não estava mais. E por isso eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Se ponha de pé, vamos lá, se ponha de pé. Quem está recebendo essa palavra aí? Eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Eu quero crer em nome de Jesus. Que você quer mais do que o favor. Você quer acesso ao coração dele. Você quer mais, Jairo, chegar para Jesus, cura minha filha que está lá em casa quase morrendo. Não, Jesus, vá à minha casa. Olha o pedido dele. Se você começar a mudar a sua perspectiva, ao invés de pedir uma cura, mas pedir para Jesus entrar. Sabe por quê? Porque se ele entrar na tua casa, irmão, a cura é secundária. Ele vai fazer a obra completa. Vai salvar a família inteira.
Vai ser a coisa mais linda do mundo. Você entrar o próximo ano com perspectivas completamente diferentes, porque a tua oração vai deixar de ser só para aquele problema que eu tenho. Não, eu estou aqui, apóstolo, que falaram que aqui na igreja ora e cura a minha enfermidade. Na igreja ora e eu vou pagar minhas dívidas. Irmão, isso não é o mais importante. Isso é consequência. Você vai ter uma intimidade tão profunda com Deus, que terão coisas que Deus não te respondeu, ou Deus não te respondeu. Até porque Deus não se explica. Os homens ouviram ontem, Deus se revela. Apóstolo, o senhor não me conhece, eu tenho intimidade com Ele. Deus vai descer do céu, vai me explicar por que eu fui mandado embora, por que meu filho nasceu doente, porque eu estou terminando, vou ser honesto com você. Deus não se explica. Ele não explica para ninguém. Eu já pedi uma explicação para Ele, mas Ele se revela com a paz que excede o entendimento, que não dá para entender. Ela invade o teu coração, porque toda dúvida é um vazio a ser preenchido. Ele vai e preenche o vazio. Você encontra aquele irmão 6 meses depois que estava de luto, estava mal, estava em crise, questionando Deus, murmurando, a linguagem terrível. Irmão, vi que você mudou o teu rosto. O que Deus te falou? Rapaz, eu não sei. Deus não se explicou para mim. Eu sei que eu estou tão pleno. Eu sei que o meu coração está tão em paz. Eu estou tão bem com Deus. Mas não tem uma palavra assim, não tem uma maneira de você. Porque eu queria saber como que Deus explica esses assuntos quando alguém nasce doente. Ele não se explica, não vai se explicar. E se revela para aqueles que buscam a presença dEle. Então o que eu quero dizer para você? Saia desse ambiente da murmuração. Decida ser como um Jairo que diz: Jesus, entra na minha casa, invada a minha família, vem. Só que quando Jesus entrou na casa dele, ressuscitou a filha. Mas a obra parou ali? Não. A obra de Jesus numa casa é plena, querido. Ela é completa. Ele falou: dá de comer para a menina. Ele começou a interferir naquela casa. Se você não alimentar aquilo que Deus ressuscitou em você, você vai perder todo o projeto que Deus plantou um dia na sua vida. Eu quero orar por você. Levante suas duas mãos. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome. Glorificado seja a tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa igreja aqui em Londres. Obrigado pela vida do pastor Jacques e Akemi. Deus, que coisa linda que eu estou vendo aqui, meu Deus. Eu saio daqui, meu Deus, inspirado a acreditar, Senhor, que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa. Como a irmã orava ali, Deus está com pressa, o Senhor está voltando, está acontecendo coisas no mundo inteiro. Mas eu sei que aqui e agora, presente no presente, o Senhor está movendo sobre cada causa. Nós não queremos apenas um favor teu, Pai. A nossa oração é: vem e entra na minha casa, Senhor. Eu suplico que o Senhor entre no meu casamento. Eu suplico que o Senhor entre na nossa casa. Que o Senhor entre nos relacionamentos. Que o Senhor entre na vida financeira. Que o Senhor entre completamente, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos. Eu clamo agora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar a você que veio aqui, talvez alguém te convidou, ou talvez você frequenta esse lugar como aquela mulher, 18 anos. Mas hoje você percebeu que tem uma voz de comando dizendo para você: está livre. É uma palavra para você, onde você estiver aqui. Que você não quer só frequentar, mas você quer fazer parte de algo maior que você. Eu quero perguntar se você quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui que hoje nos visita, ou que está aqui já vindo há algum tempo? Eu queria que você levantasse a tua mão. Eu quero te ver, porque eu quero orar por você. Se você quer hoje fazer parte, nós vamos ter batismos agora, daqui dia 50, é isso? 50 batismos. Talvez você seja 40. Eu já estou profetizando mais 10, né? Mais 10. É uma festa. Talvez você seja uma pessoa. Está levantando a mão? Vem aqui na frente. Se alguém levantou a mão, por favor. Eu preciso, antes de eu descer daqui, eu já vou descer, mas eu preciso muito saber se tem alguém aqui. Talvez você veio até desavisado. Alguém convidou, mas Deus falou com você. E você quer fazer algo mais. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém? Se tiver, sai do teu lugar e vem andando. Eu não vou ficar frustrado, ou menos ou mais. Eu só quero ter certeza que você está saindo daqui pleno, como aquela mulher que não só ouviu estás livre, mas foi completa a obra. A obra começou por dentro. A obra não começa no teu corpo, a obra começa no teu espírito. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, começa uma explosão dentro de você, meu irmão, minha irmã. Que a Bíblia diz que todos, Ele veio para os seus, João 1,12, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer deixar de ser uma criatura e dizer: eu quero ser filho, eu quero te convidar a vir aqui nesse altar.
em nome de Jesus. Quem hoje sai daqui com uma palavra de Deus para a tua vida, dá uma salva de palmas bem alto. Dá um glória a Deus. Obrigado Jackson. E se duvida ou se acredita, ninguém explica.